Então, bem-vindos ao meu canal Expert em DTM, eu sou Lucas Carvalho e eu ensino dentistas a tratar DTM com segurança. E o tema de hoje é um relato de uma paciente tratada por um de nossos alunos e ela disse assim: eu tinha DTM há 10 anos e em 2 meses minhas dores desapareceram. Esse é o nosso episódio de hoje. Nesse episódio eu vou começar fazendo um relato pela própria paciente. A própria paciente faz um relato de quando ela tinha os primeiros sinais e sintomas de disfunção temporomandibular, quanto tempo ela ficou com esses sinais e sintomas de disfunção temporomandibular. Ela passou por vários profissionais, otorrino, passou por outros dentistas, outros médicos, e essas dores, em momento algum, desapareciam. E foram feitos alguns diagnósticos, e quando ela chegou para a gente, foi ano passado, ela foi examinada por um de nossos alunos, e eu vou mostrar para vocês o relato delas aqui na primeira sessão. Olá, meu nome é Paula, eu tenho 35 anos e eu procurei o Dr. Lucas por conta de umas dores que eu sentia na face, dores de cabeça, que já vinham me incomodando há mais de 10 anos. Na verdade, isso é um trabalho que a gente está fazendo de um relato de um caso clínico dessa paciente, para mostrar para os dentistas como são casos de pacientes que têm dor crônica e como que a gente pode solucionar essas situações clínicas. Então, ela vai falar para a gente agora como foi essa primeira consulta dela. Onde eu falei sobre tudo, falei sobre minhas dores de cabeça, dores na face, quando eu iria comer, eu sentia muitas dores mesmo ao abrir a boca, era extremamente incômodo, tinha vezes que eu não conseguia comer de tanta dor, parecia um choque aqui ao lado, nos dois lados. E também o apertamento dos dentes, né? Eu me pegava por várias vezes durante o dia apertando os dentes. Fora a quantidade de medicamentos que eu tomava por conta das dores de cabeça. E nessa... Então, ela está relatando para a gente como que foi essa primeira consulta. Nessa primeira consulta, é importante salientar que o paciente que tem dores crônicas, ele pode ter outros envolvimentos, como o envolvimento de outros tipos de cefaleias, principalmente. Então, em boa parte dos casos de pacientes que têm dor crônica, como essa paciente, a gente precisa de um auxílio de um neurologista, porque nem sempre com um tratamento minimamente invasivo e conservador, a gente consegue bons resultados. Então, em boa parte dos casos em que o paciente tem dor crônica, a gente precisa entrar com uma medicação que atue no sistema nervoso central, e você precisa que isso seja conduzido por um médico neurologista. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade do paciente aceitar esse tipo de tratamento, mas tem situações que realmente não tem possibilidade de você, só com tratamento minimamente invasivo, controlar essas dores crônicas. Nesse caso, após essa avaliação, essa paciente, ela teve um quadro, um bom prognóstico, ela teve um quadro evolutivo muito interessante, e realmente a gente conseguiu com um tratamento minimamente invasivo. Mas não é sempre assim. Não é sempre assim. Algumas exceções, a gente precisa realmente de entrar com medicações que atuam no sistema nervoso central, e precisamos, em boa parte desses casos, do auxílio de um neurologista. Vou colocar um outro slide aqui para vocês, só para a gente fazer todo o relatório do que a gente fez em relação a essa paciente, como foi essa primeira consulta. Então, ela relatou para a gente o quê? Ela relatou para a gente uma dor na região de mandíbula e uma dor na região próxima ao ouvido há aproximadamente 10 anos. Relatou também que ela tinha uma dor de cabeça na região das têmporas há aproximadamente 20 anos e que já havia passado por vários profissionais, tanto médico quanto dentistas. Ela, nesse relato inicial dela, ela relatou uma ausência de som articular, então ela não tinha som articular, ela não relatou som articular, e ela não tinha nenhuma irregularidade, ou seja, a abertura de boca dela era um movimento totalmente retilíneo, um movimento reto, ela não tinha alteração na abertura de boca em relação ao padrão de abertura de boca. E ela também não tinha limitação durante os movimentos mandibulares, ou seja, ela conseguia fazer a abertura de boca totalmente sem nenhum tipo de limitação. Essa paciente, quando nós fizemos todo o histórico dela, nós fizemos inicialmente, uma de nossas alunas, ela começou fazendo uma investigação. Nessa investigação, a gente utiliza dentro do nosso método Expert em DTM, que é dentro da nossa metodologia de trabalho,
o que a gente chama de tomada de história. Dentro dessa tomada de história da queixa do paciente, a gente observou o quê? Que a paciente ela tinha essa dor, vocês observaram que ela tinha 2 tipos de dor. Uma dor era uma dor que estava localizada na região de mandíbula e na região próxima ao ouvido, ou seja, na região pré-auricular e na região parotídea massetérica. E ela tinha uma outra dor na região das têmporas, ou seja, na região do temporal bilateral. Tanto a região das têmporas quanto a região de masseter e de ATM era bilateral. Ela não falou para a gente que era masseter e nem ATM, mas aí a gente foi investigar, a gente viu que era masseter e ATM. Qual que era a característica dessa dor dessa paciente? Ela tinha uma dor tipo cansada, tipo fadigada. É aquela dor que o paciente relata e parece que no final do dia ela está numa situação pior do que ela iniciou o dia. Então, o tipo da dor dessa paciente era uma dor cansada, mas teve um outro momento do relato dela em que ela falou que ela tinha uma dor perto do ouvido que parecia um choque também. Faltou só colocar aqui no slide que está no Instagram. A intensidade da dor, quando você pensa na escala numérica da dor, de 0 a 10, 10 é uma dor que o paciente precisa ir para o hospital, se internar, e 0 é quando o paciente não tem dor. Então, você explica dessa maneira o paciente. E ela pontuou nessa escala numérica da dor que a dor dela tinha intensidade 4. A intensidade 4 é uma dor considerada moderada. De 1 a 3 é dor leve e de 4 a 6 é considerada moderada. Acima de 7 é uma dor forte. Então, ela tinha uma dor moderada, que é uma dor característica de dor muscular também. Então, essa dor cansada é uma dor que nos remete à dor muscular. E essa dor com intensidade 4 também. Qual que seria a frequência da dor dessa paciente? Ela relatou que ela tinha dor todos os dias. Então, era uma dor que incomodava ela, uma dor de intensidade moderada, intensidade 4, mas incomodava ela por muitos anos. Ela tinha essa dor todos os dias. Ela relatava para a gente que o que iniciava e o que piorava a dor dela era principalmente quando ela ia abrir a boca ou mastigar algum tipo de alimento. E o estresse também ajudava a piorar essas dores dela. O que melhorava a dor dela era a massagem na região. Então, o paciente falou, doutor, o que melhora é quando eu faço massagem na região. Eu mesmo faço uma massagem na região, eu sinto que alivia um pouco. Quando o paciente relata um fator de melhora desse tipo para a gente, você já começa a pensar também em uma dor muscular. Ela não tinha nenhum fator acompanhante. O que seria fator acompanhante? É tudo que acompanha a dor. Então, por exemplo, paciente que tem náusea e vômito é um fator acompanhante da dor. É muito comum em pacientes que têm um tipo de cefaleia primária chamado migrânia, que é a mesma coisa que a enxaqueca. Então, ela não tinha nenhum fator acompanhante. E já foi realizado o tratamento nela, ela foi submetida a um tratamento anteriormente, com um dentista, ela utilizou uma placa oclusal sem nenhum resultado positivo. Então, essa foi a investigação inicial que nós fizemos nessa paciente. Dando sequência aqui aos nossos slides, começamos a fazer uma avaliação clínica nessa paciente. Durante a avaliação clínica que nós fizemos nessa paciente, nós observamos que essa dor que ela relatou para a gente, como eu falei anteriormente, ela falou que tinha uma dor há 10 anos, e essa dor que ela tinha há 10 anos era na região de mandíbula e na região próxima ao ouvido. Então, constatamos que essa dor na mandíbula era na região do masseter bilateral, e que essa dor próxima ao ouvido era na região da ATM bilateral, essa dor que ela tinha há 10 anos. E ela tinha uma outra dor, que era a dor de cabeça dela, que era exatamente na região do temporal bilateral também, em ambos os lados. O padrão de abertura de boca dela, como eu falei, era um padrão reto, retilíneo, ela não tinha irregularidade nos movimentos mandibulares. O movimento de abertura dela, durante a abertura de boca, ela tinha uma abertura de boca acima de 40 milímetros, então ela não tinha nenhum tipo de limitação na abertura de boca. Todo paciente que tem uma abertura de boca com menos de 40 milímetros, é considerado que o paciente tem uma limitação no movimento de abertura de boca. O paciente pode estar com algum problema articular ou até mesmo muscular. Então, ela não tinha também essa limitação de abertura de boca, porque ela tinha uma abertura de boca acima de 40 milímetros. Testamos os movimentos de protrusiva dela, lateralidade direita e esquerda, e ela
todos esses movimentos, ela fez um movimento acima de 7 milímetros. É um outro padrão para a gente. Acima de 7 milímetros de lateralidade, direita ou esquerda, ou protrusiva, acima de 7 milímetros de movimentação, o paciente não tem limitação nesses movimentos excêntricos da mandíbula. Continuando nossa avaliação clínica, observamos o quê? O aluno começou a fazer a palpação na articulação temporomandibular. Durante essa palpação, ele pediu o paciente para abrir e fechar a boca, o máximo que ele conseguisse, 3 vezes, na abertura e no fechamento. Depois ele repetiu esses movimentos 3 vezes, tanto para a lateralidade direita, quanto para a esquerda, quanto para a protrusiva. Não foi detectado nenhum ruído, nenhum som articular. Durante a palpação dos músculos da mastigação, o que a aluna observou? Ela começou a palpar o músculo temporal dessa paciente. Vocês estão vendo nessa imagem aqui, que o músculo temporal em vermelho, ele está com 9 estrelas. Ele tem 3 estrelas na região anterior, que é essa região aqui, ó. Então, aqui você tem um crânio aqui. Então, tem 3 estrelinhas aqui na região anterior, 3 na região média do músculo temporal e 3 na região posterior. Então, são 9 pontos de palpação no músculo temporal e a mesma coisa no músculo masseter, a parte da origem, corpo e inserção. E o temporal, anterior, médio e posterior. 9 pontos de palpação nesses 2 músculos. Como foi a palpação? Palpação de 1 kg de pressão durante 5 segundos. Aí a paciente relatou o quê? Ela teve o que a gente chama de dor familiar e teve uma cefaleia familiar. E tanto a dor familiar no temporal, durante a palpação, quanto a cefaleia familiar foram localizadas. O que quer dizer isso? Que quando você faz a palpação na região temporal do paciente, você pergunta para o paciente, você está sentindo dor? Se ela responder o que está, você vai perguntar assim para ela, essa dor que você está sentindo é a mesma dor da sua queixa? Ela, nesse caso, disse que sim. E essa dor é a mesma dor de cabeça também que você sente? Quando você sente a dor de cabeça, a dor é igual essa que você está sentindo agora, no momento que eu estou apertando? Ela fala, é. Então, por isso que é chamado cefaleia familiar, porque você conseguiu reproduzir a dor de cabeça dela durante a palpação do músculo temporal. E essa dor foi localizada, ou seja, embaixo do dedo da aluna, ou seja, a dor não irradiou. Quando a dor irradia, é uma dor espalhada. Se ela irradiar para uma outra região anatômica, então, por exemplo, ela está palpando o temporal, se ela irradiar para o olho, isso é uma dor referida. E se ela irradiasse, mas ficasse dentro do próprio músculo temporal, seria uma dor espalhada. Como a dor está bem localizada, você já começa a pensar num diagnóstico nessa região de mialgia local. E, ao mesmo tempo, cefaleia atribuída a DTM. Eu vou mostrar depois por quê. E durante a palpação do masseter, ela também observou uma dor familiar localizada bilateral. O que seria isso? Paciente, você fez a palpação do masseter do paciente, 3 pontos nessa região do corpo, da origem do masseter, 3 pontos no corpo e 3 pontos na inserção. Durante essa palpação, pelo menos um dos pontos, a paciente relatou dor. E essa dor era a dor da queixa dela, aquela dor que ela falou para a gente lá atrás, que ela tinha uma dor na mandíbula, ela falou que durante a palpação a gente conseguiu reproduzir essa dor dela. E quando nós perguntamos, a dor fica embaixo do meu dedo ou a dor espalha para algum outro lugar? Ela falou, não, a dor fica embaixo do seu dedo. Então, ela tinha uma dor familiar localizada também no masseter. Na região da articulação temporomandibular, a aluna também fez a palpação. Como que ela fez essa palpação? No polo lateral, meio quilo de palpação, paciente com boca em repouso, você vai palpar o polo lateral da ATM e deixa durante 5 segundos com uma pressão de meio quilo, calibrada no algômetro digital o seu dedo. E a paciente relatou dor, ou no polo lateral, ou quando você pediu, um outro exame que a gente faz, pediu o paciente para abrir ligeiramente a boca, avançar a mandíbula, aí você vai palpar ao redor da ATM. Só que quando você palpa ao redor desse polo lateral, a palpação já é de 1 quilo. Então, durante essas duas palpações, tanto do polo lateral quanto ao redor do polo lateral, em ambas articulações, o que a paciente teve? Ela relatou dor durante a palpação. E ela disse que essa dor era a mesma dor
da queixa dela, que era aquela dor próxima ao ouvido que ela falou lá atrás no início da avaliação. Então, você fala que ela tem uma dor familiar na articulação temporomandibular. Por que uma dor familiar na articulação temporomandibular? Essa dor familiar, na verdade, é a dor da queixa dela, porque ela relatava para a gente que ela tinha uma dor próximo ao ouvido. E quando nós fizemos a palpação da articulação temporomandibular, ela constatou que a dor que ela tinha próximo ao ouvido era exatamente essa dor durante o movimento dessa palpação. Então, isso é chamado dor familiar. Então, ela também tinha uma dor familiar na articulação temporomandibular. Agora, outra situação, que seria essa aqui, já mais para o final da avaliação clínica. Então, nós observamos o quê? Quando você pensa em ruído, que é o som articular, tanto estalido quanto crepitação, ela não tinha. Quando você pensa em limitação de abertura de boca, ela também não tinha. E quando você pensa em irregularidade dos movimentos mandibulares, abertura e fechamento de boca, o paciente, o padrão de abertura dela era um padrão reto, ela não tinha aquele padrão com S, com desvio corrigido ou com desvio para um dos lados. Ela tinha um padrão de abertura retilíneo. Então, ela não tinha nenhum desses sinais, nem som articular, nem limitação e nem irregularidade dos movimentos mandibulares. Então, partindo desse princípio, ela não tinha nenhuma DTM articular. Durante a palpação do temporal, nós observamos o quê? Uma dor familiar na região do temporal e uma cefaleia familiar localizadas. O que seria isso? Se você consegue, no temporal, reproduzir a dor da queixa dele durante a palpação, ou seja, a dor de cabeça que ela falou que sentia há mais de 20 anos, você conseguiu reproduzir durante a palpação do temporal. Então, isso é um subtipo de DTM chamado cefaleia atribuída a DTM. Quem tem acompanhado minhas aulas tem observado que o mesmo paciente pode ter mais de um diagnóstico em termos de subtipo de DTM. Vocês vão observar que essa paciente tem mais de um subtipo de DTM. Então, esse primeiro é a cefaleia atribuída a DTM. Qual seria o outro? Palpamos o masseter. O que nós observamos no masseter? Uma dor familiar localizada. A dor ficou embaixo do dedo da aluna, não espalhou. Se fosse espalhada, seria dor miofascial com espalhamento, que é um subtipo de DTM. E se a dor, quando ela fizesse a palpação, tivesse ido para a região dentária, por exemplo, aí seria uma dor miofascial com dor referida. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu? Quando fez a palpação, a dor ficou exatamente embaixo do dedo da aluna. Então, isso é considerado o quê? Uma dor muscular localizada, que tem o nome de mialgia local. Mialgia por quê? Mio é músculo e algia é dor. Então, o paciente tem uma dor muscular localizada na região do masseter bilateral. Então, desses 9 pontos de palpação do masseter que eu falei, se apenas um dos pontos você conseguir reproduzir a dor da queixa do paciente, você pode fechar o diagnóstico para esse subtipo de DTM, mialgia local, como foi nesse caso, porque foi uma dor familiar localizada. E quando você pensa em articulação temporomandibular, ela também teve uma dor familiar, ou seja, durante a palpação da ATM, nós conseguimos reproduzir a dor da queixa dela, daquela dor inicial que ela relatou para a gente, que tinha próximo ao ouvido. Quando você tem uma dor na articulação temporomandibular, ou durante a palpação, ou quando o paciente está fazendo os movimentos mandibulares, um subtipo de DTM que é chamado, se chama artralgia. E ela tinha essa artralgia bilateral, ou seja, dos dois lados, nas duas ATMs, ela tinha artralgia, que é um artro de articulação e algia de dor. Então, ela tinha uma dor articular, ela tinha uma dor muscular e ela tinha uma cefaleia atribuída a DTM, que é uma dor de cabeça atribuída a DTM. O que é a cefaleia atribuída a DTM? É um tipo de cefaleia secundária que é atribuída a alguma outra doença. Então, quando você tem uma cefaleia primária, a causa principal da dor de cabeça do paciente é aquela cefaleia primária. Então, por exemplo, o paciente tem uma cefaleia tipo tensional, frequente ou infrequente, ou uma cefaleia tipo tensional crônica. Então, o paciente tem uma cefaleia primária. Então, essa cefaleia é o problema primário do paciente, principal. Agora, por exemplo, se o paciente
usou muito álcool e teve uma dor de cabeça no dia seguinte, ele tem uma cefaleia secundária, que é uma cefaleia atribuída ao uso de álcool, ou ao uso de drogas, ou à imunossupressão. Então, a cefaleia atribuída a alguma outra doença é um tipo de cefaleia secundária. E a cefaleia atribuída a DTM é uma cefaleia secundária, que é um dos subtipos de disfunção temporomandibular. Então, essa paciente, na verdade, ela tinha 3 diagnósticos dos subtipos de disfunção temporomandibular. Então, a aluna fez toda essa condução, a gente auxilia, ajuda o aluno, e ela fez a condução dessa paciente que já sofria com dores, a dor de cabeça dela há 20 anos, e essas dores na região de mandíbula e próximo ao ouvido há mais de 10 anos, sem solução. Ela, com toda a nossa metodologia, com tratamento minimamente invasivo, ela começou a ter bons resultados. Então, vou mostrar para vocês aqui o relato da própria paciente, dizendo para a gente o que aconteceu com ela. Deixa eu só parar de compartilhar aqui, para colocar a tela inteira. Então, vamos lá. Então, após um mês de tratamento, o que a paciente relatou para a gente? Assim, de um mês para o outro, fez uma diferença absurda na minha vida. Nesse primeiro mês, eu não precisei usar medicamento, eu não tive episódio, não me lembro de ter tido episódio de dor de cabeça. Um mês de tratamento, um mês apenas, essa paciente já não estava fazendo uso nem de medicamento que ela usava para controlar essas dores dela. Agora, se você começar a observar o que ela achou dos resultados do tratamento... assim, resolveu absurdamente. Agora, se você pensar, será que a DTM pode fazer a diferença na vida das pessoas? A própria paciente responde. Eu só tenho a agradecer, o tratamento é maravilhoso e mudou muito a minha vida. Para quem sofria há mais de 10 anos, ter uma mudança drástica, assim, de um mês para o outro, é muito maravilhoso. Só tenho a agradecer. Então, pessoal, é isso aí que o objetivo nosso é exatamente esse, formar dentistas, formar profissionais na área odontológica que consigam tirar esses pacientes desses quadros crônicos de dor orofacial. Nós temos poucos profissionais que atuam na área de DTM, dor orofacial, a nível de Brasil e a nível de mundo também, e, ao mesmo tempo, temos muitas pessoas sofrendo com esse tipo de problema. Então, a gente tem um objetivo aí de formar mais profissionais nessa área, com uma metodologia totalmente online, e para isso a gente produz conteúdo diário na área de disfunção temporomandibular e dor orofacial, para ajudar os colegas dentistas a ajudar de alguma forma esses pacientes que tanto sofrem com dor, que tomam medicamentos de forma indiscriminada, e não sabem, boa parte desses pacientes não sabem que tem o problema. Quando você pensa numa pirâmide, imagina uma pirâmide de pacientes que têm disfunção temporomandibular. O topo da pirâmide é a menor quantidade dos pacientes. São os pacientes que têm a DTM ou a dor orofacial, sabem que têm, precisam tratar e procuram tratamento. É a quantidade menor de paciente, é o ápice da pirâmide. O meio da pirâmide são pacientes que têm o diagnóstico de disfunção temporomandibular, mas postergam o tratamento. E você tem a base da pirâmide, que é onde tem o maior número de pacientes que não sabem que tem o problema, e às vezes esse paciente tem uma cefaleia, às vezes esse paciente tem um zumbido, às vezes esse paciente tem um som articular, e ele nem sabe o que é o problema dele, não sabe a quem procurar. Às vezes os próprios colegas têm dificuldade em encaminhar, às vezes o próprio médico tem dificuldade de encaminhar esses pacientes, não sabem para quem encaminhar. Então, hoje a gente forma profissionais que trabalham na área de DTM e dor orofacial com uma metodologia totalmente online, de forma que a gente consegue, baseado nas evidências científicas atuais, com uma metodologia simples, resumida, prática, de fácil entendimento e com tratamento minimamente invasivo, ou seja, a gente só faz procedimentos invasivos quando, em um segundo momento, quando o tratamento minimamente invasivo ele não teve um sucesso, mas são poucos os casos, raros os casos, a maioria das vezes você consegue, com uma metodologia de tratamento minimamente invasivo, deixar esses pacientes, como essa paciente ficou, com 1, 2 meses de tratamento, curado do problema. Lembrando que a disfunção temporomandibular, é importante a gente frisar para o paciente que é uma doença
é uma doença crônica e é uma doença que não tem cura, ela precisa ter controle. Você cura ela momentaneamente, mas posteriormente o paciente pode voltar a ter o quadro de disfunção temporomandibular e ele precisa desse controle, desse acompanhamento. Então, o fato dele fazer o tratamento uma vez não quer dizer que ele nunca mais vai precisar tratar. Pelo contrário, ele precisa de um acompanhamento e bem provável que em algum momento da vida ele volte a ter esse problema. A gente fala que a DTM é uma doença cíclica, que ela tem períodos de remissão, de melhora e tem períodos de piora. E os estudos têm mostrado que está muito relacionado aos problemas emocionais. Por isso que durante esse período que o mundo está passando, boa parte dos pacientes que tinham esses problemas, os problemas começaram a ficar mais exacerbados. Então, o bruxismo aumentou, as dores orofaciais aumentaram e a demanda de paciente nos consultórios odontológicos também aumentou. Então, cabe a nós, dentistas, conscientizarmos nossos pacientes do problema que é a disfunção temporomandibular e tentar ajudá-los de alguma forma. Um grande abraço, pessoal. Se tiverem perguntas, podem mandar no direct, a gente vai respondendo de acordo com a demanda. Fiquem com Deus, uma semana abençoada para todos. Nos vemos em breve.